Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer uma correção completa do exame de admissão ao Instituto Superior de Ciência e de Saúde, nesse caso concreto do ICISA, da disciplina de Biologia do ano 2023. Então, se por acaso no decorrer deste vídeo for já gostar desta resolução, só peço que se inscreva no canal, deixe ficar o seu like, comente, compartilhe também com outros estudantes para que possam ter acesso a este magnífico conteúdo que provavelmente irão concorrer para a mesma instituição, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa resolução. Muito bem, senhores, vamos começar com a nossa resolução, fazendo a questão número 1 para eles, que diz o seguinte. A teoria proposta pelo cientista russo Alexander Oparin assegura que a vida na Terra surgiu a partir da associação entre gases amoníaco, metano, hidrogênio e vapor de água. De acordo com essa teoria, os primeiros seres vivos eram... Então, basicamente, nós queremos saber como é que eram os primeiros seres vivos, quanto à sua nutrição por aí, ok? Então, nós sabemos que na atmosfera primitiva não existia oxigênio. Também consegue ver essa sequência de gases que aqui foi apresentada. Não tem presença do gás oxigênio aí. Então, quer dizer que eles não conseguiam sintetizar o seu próprio composto orgânico, ok? E como é que se chamam aqueles seres vivos que não conseguem sintetizar o seu próprio composto orgânico? Chamamos de o quê? Heterotróficos, ok? E aqueles que conseguem são autotróficos. Logo, nós conseguimos eliminar a letra A, que diz que eram autótrofos. Autótrofos conseguiam sintetizar o seu próprio alimento. Não, os primeiros seres vivos não conseguiam sintetizar o seu próprio alimento, eram heterótrofos. Logo, se na atmosfera primitiva não existia oxigênio, isso implica dizer eles não realizavam alguns processos que requerem oxigênio, como a respiração celular, então eles usavam outros mecanismos para produzir energia nesse caso. Estamos a falar de fermentação, ou seja, os primeiros seres vivos eram fermentativos, ok? Faziam fermentação. Então aqui a segunda condição está certa, fermentativos, mas não eram autotróficos, ok? Letra B está a dizer heterotróficos, sim, eram heterotróficos, e anaeróbico. Anaeróbico quer dizer que fazem processos que requerem oxigênio. Então, nós não tínhamos oxigênio na atmosfera primitiva. Logo, esta aqui está chumbada, estragou nossa opção. Letra C está a dizer autotrófico. Não, não eram autotróficos, ok? Não conseguiam sintetizar o seu próprio composto orgânico. Então, a nossa resposta só pode ser D, que diz heterótrofo e fermentativo, exatamente, essa é a certa. Heterotrófico porque não conseguiam sintetizar seu próprio composto orgânico e fermentativos porque não havia oxigênio para fazer respiração celular, o processo anaeróbio que requer oxigênio, ok? Muito bem, vamos para o número 2, que diz o seguinte, ponha-se uma porão de linho, essas frases estão a soar mal, velho, ok, num vaso que contenha alguns grelhos de trigo, ok? Um grelho de trigo, eu não sei se está assim, mas ok, ou um pedaço de queijo durante cerca de 3 semanas e, ao cabo desse período, os ratos adultos, tanto machos como fêmeas, surgiram num vaso. Isso implica dizer que quando tinha o quê? Queijo e trigo num dos vasos, quando foi deixado durante 3 semanas, cerca de 3 semanas, surgiram ratos nesse caso, estão a dizer ratos fêmeas, assim como machos, surgiram. Então estamos a dizer que deixaram uma determinada, ou seja, uma determinada substância, estamos a falar de um alimento, ou seja, é alimento mesmo, diria um alimento, né? Trigo e queijo, né? Um determinado tempo num vaso e ao longo de 3 semanas surgiram seres vivos, nesse caso. Sobre as ideias para explicar a origem da vida, sabia que iam chegar aqui, o princípio expresso ao trecho destacado ilustra a teoria, então estamos a dizer que a partir de uma matéria sem vida, estamos a falar de queijo e trigo, não tem vida, surgiram ratos com vida. Que teoria de origem da vida explica esse trecho? Estamos a falar basicamente da geração espontânea, ok? Que está representado na letra A, ok? É geração espontânea, que dizia que a vida surge do nada, de uma matéria inanimada, ok? Estamos a falar basicamente da biogênese, ok? A biogênese defendia essa teoria, ok? Muito bem. Então, seleção natural, letra B, não seria. Isso tem mais a ver com evolução, né? E aqui clonagem não seria, estamos a falar de genética talvez. Biogênese é aquela que defendia que somente um ser vivo pode originar um outro ser vivo, não uma matéria inanimada pode originar um ser vivo, ok? Então também não seria. Segundo trecho. Muito bem, vamos para o número 3, diz o seguinte, o surgimento de organismo com capacidade de utilizar a energia luminosa foi uma inovação importante na história da evolução da vida. Em consequência, houve na atmosfera um aumento gradativo na concentração de... Então, estamos a falar organismo com capacidade de utilizar energia luminosa. Organismo com capacidade de utilizar energia luminosa. Estamos a falar basicamente da fotossíntese. Então, estamos a falar de seres autotróficos. Estamos a falar de CO2 mais o quê? Água. Mais água. Isso vai formar quem? Forma glicose, C6H12
O6, isto mais oxigênio, ok? Então, o que este processo faz? Nós precisamos de luz, dióxido de carbono e, nesse caso, a temperatura, que estes estão a dizer aqui. Capta luz, utilizar luz para realizar a fotossíntese. Fotossíntese é um processo que precisa de luz. Então, o que está a acontecer? Está a acontecer que neste processo de fotossíntese estamos a liberar quem? Estamos a liberar o oxigênio para a atmosfera. Então, isso implica dizer a concentração, o aumento gradativo da concentração deste processo que ocorre, exatamente o aumento da concentração de quem? De oxigênio, que está exatamente representado na letra A, ok? Oxigênio. Muito bem, vamos para o número 4, nesse caso, diz o seguinte: no curso da evolução, da evolução, acho que é isso, as letras estão bem estranhas, né? No curso da, no curso da evolução, os primeiros vertebrados a conquistar efetivamente o ambiente terrestre foram, então, quais foram os seres vivos que conquistaram o ambiente terrestre? Estamos a falar basicamente de quem? Dos répteis, são os primeiros que conquistaram o ambiente terrestre, ok? Então, que saíram, nesse caso, foram os primeiros. Então, vamos lá, a letra A está a dizer o seguinte: anfíbios, cujos adultos respiram por pulmões adultos. Não são anfíbios, ok? Os primeiros a conquistar o ambiente terrestre foram os primeiros vertebrados. Por quê? Primeiro, estamos a falar vertebrados, estamos a falar de peixes, anfíbios, mas o quê? Répteis, aves e mamíferos. Então, os primeiros foram os répteis, são os primeiros que conquistaram o ambiente terrestre, ok? Visto que anfíbios, peixes na água, anfíbios, alguns, a maioria também vivem na água, só encontramos alguns no ambiente terrestre, enquanto que os répteis são os primeiros que conquistaram o ambiente terrestre, ok? Muito bem, então as aves não são, letra B está a dizer ave, não nos interessa, letra C está a dizer os mamíferos, não seriam, e exatamente letra D, né? Então a dizer os répteis cujos os ovos podiam desenvolver fora do ambiente aquático. Exatamente. Então, os répteis são aqueles que podem desenvolver os seus ovos fora do ambiente o quê? Aquático. Então, são os primeiros que conquistaram o ambiente terrestre. Muito bem, vamos para o número 5, está a dizer o seguinte: o citoplasma celular é composto por organelos dispersos numa solução aquosa denominada citosol. Muito bem, a água, portanto, tem um papel fundamental na célula. Das funções que a água desempenha no citosol, qual não está correta? Então, nós queremos uma função que não está correta em relação à água. Letra A está a dizer o seguinte: participa do equilíbrio osmótico. Isso sim, participa do equilíbrio osmótico. A água é importante. Letra B está a dizer catalisa reações químicas. A água catalisar reações químicas. Não, a água não tem função de catalisar reações químicas. Quem tem função de catalisar reações químicas são as enzimas, proteínas, ok? Então, por aí. Então, se eles querem a função que não é correta, exatamente a letra B, né, que diz catalisa as reações químicas. A letra C está a dizer atua como solvente universal. É a principal característica da água, né? Letra D está a dizer participa no transporte de moléculas. Isso também está óbvio, que a água é que faz o transporte de várias moléculas na célula, ok? Muito bem, vamos para o número 6, vamos voltar para cá, deste lado. O número 6 está a dizer o seguinte: além de serem as macromoléculas, mas, eu não sei o que tem, mas além, não sei, ok, nas células vivas, vamos entender aqui mesmo, as proteínas diversas funções estruturais e fisiológicas, metabolismo celular, tem umas frases que deste lado que eu não estou a conseguir ler, acho que vocês conseguem perceber, mas vamos tentar entender. Ok, com relação a substâncias, com relação, depois vem substância, é correto afirmar aqui? Ok, vamos lá tentar entender o que estão a dizer aqui. Estão a dizer sobre proteínas e sua função estrutural e fisiológica no metabolismo celular, ok? Veja, estão a dizer proteínas, as proteínas têm diversas, acho que lá tem diversas funções estruturais e fisiológicas no metabolismo celular. Com relação a essa substância, quer dizer, com relação às proteínas, é correto afirmar que, então vamos lá ver, são todas constituídas por sequências monoméricas, aqui monoméricas de aminoácidos e monossacarídeos. É nada. Proteínas, sim, são constituídas por sequências monoméricas. Aqui se começou com MO, só pode ser monoméricas, monômeros, ok? Monoméricas de aminoácidos e monossacarídeos. Está errado isso aqui. Proteínas não são constituídas por monossacarídeos. Monossacarídeos são açúcares. Então, na proteína não temos açúcar, mas sim temos uma sequência de aminoácidos que formam as proteínas. Letra B está a dizer o seguinte: além de função estrutural, são também importantes moléculas de reserva energética já não sei o que tem lá. São também importantes de reserva energética, tá bom. São importantes de reserva energética, ok? Não conseguimos terminar o que tem lá à frente. Vamos lá ler outras. Se não conseguirmos dar a resposta, só pode ser essa. Até aqui está certo, de reserva energética. O que está lá à frente eu não sei o que tem. Vamos lá, a letra C está a dizer o seguinte: são formadas pela união de nucleotídeos, que é agrupamentos de amina e hidroxila. Proteínas, união de nucleotídeos, não.
união de aminoácidos, ok? Proteínas é a união de aminoácidos, não de nucleotídeos. Então já temos a certeza que essa aqui está errada, por colocar união de nucleotídeos. Proteína é a união de aminoácidos. Muito bem, letra D está a dizer o seguinte: cada indivíduo produz suas proteínas, codificadas de acordo com material genético. Exatamente isso. Então essa aqui é a melhor descrição sobre as proteínas, em relação às proteínas. Cada indivíduo produz sua proteína, cada indivíduo tem sua proteína, ok? E é codificada de acordo com seu material genético, ok? Visto que para produzirmos a proteína precisamos do DNA, que fazemos a transcrição para RNA e depois do RNA vamos fazer a tradução e vamos produzir a devida proteína. Então a nossa resposta é exatamente letra D. Logo, qual foi a opção que não conseguimos ler toda? É letra B. Letra B está errado. Eu não sei, mas lá à frente está errado. Tenho a certeza que está errado. Até aqui onde nós lemos estava certo, mas lá tem uma outra frase lá, acho que estragou a opção, ok? Muito bem, vamos para o número 7. Diz o seguinte: são alimentos ricos em proteínas. São alimentos ricos em proteínas. Então a letra A, leite, sim. Leite é rico em proteína. Carne também é rico. Soja, exatamente. Soja também é rico em proteína, ok? Então a nossa resposta é a letra A mesmo. Letra B está a dizer leite. Leite é rico sim em proteína. Carne também é. E mandioca não é rico em proteína, é rico em carboidrato, em açúcares, ok? Então estragou. Letra C está a dizer leite, sim, é ovo, também é farinha de milho, não. Farinha de milho é energético, ok? Então é rico em carboidrato também, posso assim dizer. Letra D está a dizer o seguinte: leite, sim, café não. Café não é rico em proteína, é energético isso aqui. Banana, eu acho que também é carboidrato, então não seria. Vamos para o número 8. Diz o seguinte: considera as seguintes afirmativas. Epa, aqui não tem um corte aí que... Ok, tá bom, vamos tentar ler tudo aqui. Número 8 a dizer, ponto 1. As proteínas são substâncias importantes para a reserva dos seres vivos e da construção da matéria viva. Ok, são substâncias importantes para os seres vivos, e da construção da matéria viva. Sim, essa aqui é verdadeira. Tem uma coisa que está meio apagado aqui, mas dá para ver. Sobre o texto que eles colocaram aqui, essa aqui, eu tenho a certeza que é verdadeira. Tudo isso aqui. É importante para a construção da matéria viva, né? Todo ser vivo produz sua proteína, ou seja, tem proteína, então tá certo. Ok, eu sabendo que ponto 1 tá certo, o que eles querem? Vamos lá ler a pergunta. Assinale, ok, assinale. Se somente um estiver correta. Ok, se somente um estiver correta. Um está correto, então pode ser, não posso eliminar. B, se somente 2 estiver correta. Não tem um. Eu sei que um está certo, então está errado. Aqui, se 1 e 2 estiverem corretas. Pode ser, porque tem um. Não analisei o 2. E se todas estiverem corretas, só consegui eliminar uma. Vamos lá, prosseguir. Ponto 2 está a dizer o seguinte: as proteínas chamadas de enzimas facilitam, pode ser isso, facilitam reações, facilitam, né? Acho que pode ser isso. Facilitam reações químicas celulares. Facilitam-se, é isso, facilitam reações químicas celulares. Isso também é certo. Toda proteína é uma enzima, mas nem toda enzima é uma proteína, ok? Então, todas as proteínas são enzimas, são chamadas de enzima. Então, isso também está certo. O ponto 2 está certo. Então, se o ponto 2 está certo, eu risco letra A, só tem ponto 1, e pode ser letra C ou D. Vamos lá, ponto 3 está a dizer o seguinte: os anticorpos, que também são funcionais, acho que também são, depois tem uma coisa lá, funcionam como substâncias de defesas. Também são proteínas e funcionam como substâncias de defesa, ok? Então, anticorpos são proteínas. Anticorpos são proteínas. Exato. Anticorpos são proteínas, sim. Eles estão a referir que os anticorpos são proteínas, ok? Isso é verdade, sim. Os anticorpos são proteínas. Qual é anticorpo? Proteínas que funcionam como células de defesa, ok? Estamos a falar de leucócitos, glóbulos brancos. Estamos a falar de proteínas que produzem anticorpos. É isso, sim, ok? É constituído por proteína. Então, esta também está certa, sim. Está certa. Anticorpos, que também são chamados de proteína, funcionam como substância de defesa. Sim, temos células de defesa que são proteínas que defendem o nosso organismo. Então, basicamente todas estão certas aqui. A nossa resposta é D, ok? Todas são D. Só espero que lá em frente estejam a referir de proteína, mas é isso. São a referir de proteínas mesmo. Porque estão a falar de proteínas aqui. Ok? Muito bem. Então, número 8, a resposta é D. Ok? Todas estão corretas aqui a respeito das proteínas. Vamos para o número 9, está a dizer o seguinte: não é função básica das proteínas. Então, vamos lá. Letra A, atuar no sistema imunológico. Atuam, é aquilo que nós respondemos lá. Então, essa aqui é uma função, é isso que nós respondemos aqui, que as proteínas atuam como células de defesa. Então, o sistema imunológico tem a ver com a defesa do nosso organismo. Então, elas atuam. Vamos para a letra B, catalisar reações metabólicas. Isso também é uma função das proteínas, ok? Fazem esse processo de catalisar. Toda enzima é uma
Toda a proteína é uma enzima, ok? Então, faz esse processo. Vamos lá, letra C, está a dizer transportar energia através das células. Não, isso aqui não é uma função das proteínas, está errado. Então, se querem errado, é exatamente isso. Letra D está a dizer transportar oxigênio pelo organismo. Também fazem. A hemácia, dentro da hemácia contém a hemoglobina, que se liga ao oxigênio, que transporta. Então, aquela hemoglobina é uma proteína, então transporta o gás. Por isso que está certo, sim. Muito bem, vamos para o 10, diz o seguinte. Os lípidos compreendem num grupo químico variado de moléculas orgânicas, tipo não sei o que, depois hidrofóbicas, ok? Diferentes lípidos podem exercer funções específicas, talvez seja isso. Tem uma frase que não consigo ler, ok? Específicas em animais lá frente, eu não sei se é em plantas, pode ser isso, em animais e em plantas, só pode, ok? Muito bem, depois estão a dizer, assinale a alternativa incorreta, então nós queremos basicamente a alternativa incorreta a respeito dos lípidos. Vamos lá, a letra A está a dizer o seguinte, os carotenoides são pigmentos acessórios capazes de captar energia solar. Bom, esta opção aqui, carotenoides, o que seriam carotenoides? São pigmentos que nós encontramos nas algas, ok? Diferentes algas, estamos a falar das algas castanhas, algas vermelhas por aí, ok? Temos, por exemplo, algas fazem fotossíntese e eles apresentam pigmentos, apresentam clorofila também, ok? É diferente da clorofila que apresenta nas plantas. Por exemplo, nas algas nós encontramos clorofila A e B, A e C, ok? E esses carotenoides são pigmentos, estamos a falar de fucsantina, uma coisa assim. É um nome, não sei se não pronunciei mal. E temos mais temos um outro pigmento, temos fucsantina e já estou a esquecer outro pigmento, ok? Então, basicamente, são dois principais. Se eu lembrar, me decorei de vídeo, irei dizer. Então, basicamente, esses caras captam energia solar, sim, por terem clorofilas, assim como as plantas, mas a clorofila das algas é diferente das plantas. Por possuir clorofila, isso implica dizer que captam energia solar. Então, esta opção está certa sobre nesse caso, os lípidos, né? Porque esses carotenoides são pigmentos lipídicos, então tem a ver com lípidos também. Vamos lá, letra B está a dizer os esteroides podem desempenhar, eu não sei o que tem aqui, mas ok, vamos lá ler outras. Podem desempenhar, aqui acho que foi, vamos ler aqui, então a letra B não dá para ler, podem desempenhar o quê? Vamos lá ler outras, se todas estiverem certas, então aquela está errada, que não conseguimos ler, ok? Vamos lá, letra C está a dizer os triglicéridos podem atuar como isolantes térmicos ou reserva energéticas em animais, exato, ok? Podem atuar, é uma função dos lípidos, sim. É uma das reservas energéticas também, atuam como isolantes térmicos para aqueles animais que vivem lá no polo, por aí, nos locais onde fazem muito frio, vamos falar de ursos por aí, ok? E letra D está a dizer o seguinte, o colesterol é uma das principais fontes de energia para o fígado, o colesterol, não, esta aqui está errada, esta aqui está incorreta sobre os lípidos. O colesterol não é a principal fonte de energia para o fígado. A principal fonte de energia para o fígado, estamos a falar de quê? Glicogênio, não colesterol, ok? E glicogênio é um açúcar, não é um lípido, é um carboidrato. Então, se eles querem a opção incorreta sobre os lípidos, exatamente a letra D, ok? Isso implica dizer aquela opção que nós não conseguimos ler, que é a letra B, está certa, ok? Podem desempenhar não sei o que, mas está certa, apesar de não termos conseguido ler. Muito bem, vamos para o número 11, diz o seguinte, o colesterol é um importante constituinte das membranas celulares, estando relacionado à síntese de hormônios, esteroides e sais biliares. No plasma, ele é encontrado ligado a corpúsculos lipoproteicos, ok, conforme mostra a figura. Então temos aqui LDL, estamos a falar de lipoproteína de baixa densidade, ok? Lipoproteína de baixa, então temos aqui o colesterol, o tal dito colesterol mau, né? E aqui HDL, lipoproteína de alta densidade, ok? High density, ok, acho que é isso, low density, não sei se não colocaram as legendas aqui, ok? Então estamos a falar aqui, temos HDL e LDL, ok? Então, tem aqui as siglas LDL, low density lipoprotein, ok? Ou proteína de baixa densidade, como eu estava a dizer, o dito mau colesterol. E HDL, estamos a falar high density lipoprotein, ok? Ou proteína de alta densidade, exatamente, é isso que eu estava a dizer. Então estão a dizer considere as afirmativas a uma relação direta entre as taxas de colesterol no sangue e incidência de ateromas, tromboses e infartos. Então, estamos a falar colesterol, dois tipos de colesterol. O LDL é considerado colesterol mau, se nós tivermos muito colesterol, ou seja, muito LDL pode desencadear estas doenças. Estamos a falar de infarto, de miocárdio e
AVC por aí, ok? Porque ele basicamente vai se depositar nos vasos, impedindo o fluxo sanguíneo. LDL, nesse caso, de baixa densidade, enquanto HDL não, é de alta densidade, então é um bom colesterol, ok? Muito bem, então vamos lá ler nas opções. Estão a dizer o seguinte, na letra A, estamos a dizer, nós queremos as corretas, né? A correta. A letra A está a dizer concentrações de HDL e LDL não possuem importância na avaliação da predisposição para infarto. Possuem sim, está errado isso aqui. Possuem influência, ou seja, influenciam, ok? Visto que se nós tivermos muito LDL, pode desencadear ao infarto, pode desencadear AVC, ok? Pode desencadear aterosclerose, ok? Então, ok, eu acho que é isso. É aterosclerose, por aí, uma doença que basicamente é um processo em que os lípidos depositam-se na parede dos vasos, impedindo o fluxo sanguíneo o fluxo sanguíneo para diversos tecidos, ok? E, consequentemente, há uma necrose, né? Uma morte celular. Então, vamos lá. A letra B está a dizer o seguinte, alta concentração de HDL e baixa de LDL significa pequeno risco de infarto. Exatamente. Visto que HDL é um bom colesterol, é considerado bom colesterol, e LDL é mau colesterol. É ele que se deposita nas paredes dos vasos, impedindo o fluxo sanguíneo, e logo se impede o fluxo sanguíneo, isso implica dizer algumas partes dos nossos tecidos deixam de receber oxigênio. Se deixam de receber oxigênio, há uma morte celular naquele local, ok? Logo, isto, sim, e se tivermos pouco LDL, isso implica dizer que teremos baixo risco de contrairmos AVC, infartos de miocárdio, por aí vai, ok? Porque não vai se depositar e impedir o fluxo sanguíneo. Então, esta sim está certa. A nossa resposta é exatamente letra B, ok? Então, não precisamos analisar. Estão a dizer letra C, alta concentração de LDL, baixa concentração de HDL, significa menor? Não, significa maior, porque LDL é mau. Vamos lá, letra D, aumento das taxas de colesterol depende somente da alimentação e não é influenciado por fatores genéticos, estresse, fumo e diminuição da atividade influenciado. Estão a dizer, o aumento das taxas de colesterol depende somente da alimentação. Está errado isso aqui, não depende somente da alimentação. Vamos para o número 12, está a dizer o seguinte, embora seja visto como um vilão o colesterol, é muito importante para o organismo humano, porque ele é, vamos lá, letra A, precursor da síntese de testosterona e progesterona, exatamente. Então, essas duas hormonas sexuais, que testosterona tem a função de contribuir para as características sexuais secundárias masculinas, nesse caso, enquanto a progesterona tem a função de contribuir para as características sexuais secundárias femininas. Então, essas duas hormonas são de origem esteroide, ou seja, são sintetizadas através de colesterol. Logo, o colesterol é importante para sintetizar essas proteínas. Então, além de ser mau, isso implica dizer, tem uma grande importância na síntese desses hormônios. Sem testosterona, basicamente, não teríamos caráteres sexuais masculinos por aí. E sem progesterona, as mulheres também não teriam todos os caráteres sexuais que apresentam secundários nesse caso, né? Ok? Então, exatamente a letra A, a nossa resposta. Está a dizer atua como agente oxidante dos carboidratos, está errado. Basicamente, tudo isso está errado, ok? Vamos para o número 13, diz o seguinte. O DNA presente nas mitocôndrias tem composição estrutural e estrutura típica desse tipo de ácido nucleico. Portanto, é formado por... Então, nós queremos saber como é que é formado, nesse caso, o DNA mitocondrial, que está nas mitocôndrias. Vamos lá, eles deram aqui algumas afirmações. Ponto 1 está a dizer o seguinte, uma cadeia de nucleotídeos em que as bases nitrogenadas interagem formando ligações fosfodiésteres. Está errado isso aqui. Pecaram por colocarem o quê? As bases nitrogenadas interagem formando as ligações fosfodiéster. Estamos a falar que a adenina, quando liga-se com timina, esta ligação que é formada aqui é fosfodiéster? Não, é uma ligação de hidrogênio. Temos aqui duas ligações de hidrogênio, entre a timina e a adenina. E a ligação entre citosina e a guanina, temos três ligações de hidrogênio, não interagem através de ligações fosfodiéster, mas sim ligações de hidrogênio, ok? Então, a nossa opção A está errada, ok? A nossa opção A está errada, a respeito do DNA mitocondrial. Vamos lá ver deste lado, eu gosto deste tipo de pergunta, não vou sofrer de emagrecer, analisar todas. Vamos lá, se eles querem, estão corretas ou estão corretas, então nós queremos as corretas. Se o ponto 1 está errado, então não pode ser letra A, não pode ser letra C, somente, então fico entre duas, ok? Vamos lá analisar o ponto 2, né? Vamos analisar o ponto 2. Ponto 2, duas cadeias polinucleares, polinucleotídicas, paralelas e complementares entre si, por meio dos pareamento de aminoácidos. DNA, pareamento de aminoácidos? Não, está errado também. Pecaram por colocar em pareamento de aminoácidos, além de... é um pareamento de bases nitrogenadas. De bases nitrogenadas? Exato. Pareamento, uma cadeia... um pareamento de base nitrogenada, uma cadeia polipeptídica, uma cadeia polinucleares, polinucleotídica,
ok? Paralela e complementares entre si por meio de pareamento de aminoácidos. Não é pareamento de aminoácidos. No DNA nós não temos aminoácidos, ok? Então, esse aqui seria um pareamento entre bases nitrogenadas, ok? E bases nitrogenadas e o quê? E grupos fosfatos, ok? Então, queria formar aquelas ligações fosfodiestres, se não estou a erro. Mas nós não temos o pareamento de aminoácidos. Está errado isso aqui. Então, o ponto 2 está errado. Não é pareamento de aminoácidos. No nucleotídeo, polinucleotídeos. Então, bases nitrogenadas, ok? Ok? Polinucleotídeos. Então, são várias bases nitrogenadas que vão se parear e vão formar vários nucleotídeos que vão se ligar aos grupos fosfatos e vão formar uma cadeia polinucleotídica. Ele está a dizer poli, muitos nucleotídeos. Então é uma sequência de nucleotídeos ligados entre si, não uma sequência de aminoácidos. Vocês conseguem perceber. Então o ponto 2 está errado. Ok? Sem nenhum mistério. Está errado, está errado. Ok? Então o ponto 2 está errado. Se o ponto 2 está errado, então eu risco letra D, porque tem o ponto 2. Se eles querem corretas, então é exatamente a letra, o ponto 3 é que está certo, sem lermos, ok? Então a dizer ponto 3, nucleotídeos que são compostos por bases nitrogenadas, base nitrogenada, nucleotídeo são compostos por uma base nitrogenada, uma pentose e um radical fosfato. Exatamente isso, ok? Temos um grupo fosfato, um radical fosfato e uma base nitrogenada, pode ser adenina, timina, citosina, guanina, por aí. E temos uma pentose, um açúcar de 5 carbonos. É isso, é exatamente isso, está certo. Vamos para o número 14, está a dizer o seguinte, as vitaminas são compostos orgânicos que funcionam como coenzimas, ok? Ou seja, atuam juntamente com as enzimas envolvidas no metabolismo celular. A deficiência de vitaminas provoca enfermidades chamadas doenças de carência. Seja, vamos lá, dados os seguintes sintomas de carência. 1. Córnea ressecada. Córnea é uma parte do olho. Então, você vai pensar numa vitamina em que sua carência vai gerar uma deficiência relacionada ao olho, à visão. Estamos a falar de vitamina Q. Vitamina A, né? Vitamina A. Por isso que às vezes dizem, comece na hora por aí, melhorar sua visão. Então, é vitamina A, que tem a ver com visão, ok? Então, aqui, este sintoma, estamos a falar da deficiência de vitamina A. Vamos lá ler o que estão a pedir, a pergunta. Os sintomas, carências enumerados acima estão relacionados respectivamente. Então vamos começar respectivamente 1, 2, 3 e 4, respectivamente com a deficiência das seguintes vitaminas. Então primeira deficiência é vitamina A. E se eles querem respectivamente, então tem que ser em ordem. Então primeira vitamina é A. Se a primeira vitamina é A, eu risco letra A, porque começou com K. Risco letra B, começou com B1. Mas o que? Então estou entre A. Estou entre a alternativa C ou D, porque começou com AA. Vamos lá. Ponto 2, está a dizer raquitismo na infância. Raquitismo na infância, estamos a falar de deficiência de cálcio. Se é deficiência de cálcio, deficiência nos ossos, estamos a falar basicamente da vitamina D. Então, se é vitamina D, a segunda vitamina tem que ser D. Falta de vitamina D, basicamente vai desenvolver essa anomalia. Então, a segunda é AD. Então, AD está exatamente representado na letra C. Já risco letra E, porque letra D nesse caso. Porque letra D, a segunda vitamina é E. E a segunda vitamina tem que ser D. Ok? E aqui, deficiência de coagulação sanguínea, já sabemos esse aqui é vitamina K, tá a seguir. AD, K, deixa eu apagar aqui, ver se vinha bem. Então, aqui é C, ok? Então, depois de K, e depois anemia perniciosa, exatamente de vitamina B12, ok? Complexo B12. Vamos lá para o número 15, está a dizer, vitaminas do complexo B podem desempenhar a função de cofatores enzimáticos. A sua carência pode provocar o quê? Então vamos lá. A sua carência pode provocar uma série de enfermidades. Um exemplo de doença provocada pela carência de vitamina do complexo B é. Então vamos lá. Bom, eu não tenho muita certeza sobre o que provoca as enfermidades, mas o que eu tenho a certeza? Eu tenho a certeza que a linha A, eles querem uma deficiência que pode ser provocada na carência de vitamina do complexo B. Vamos lá. Letra A, estão a dizer escorbuto. Escorbuto tem a ver com vitamina C. Vitamina C. Então, aqui é vitamina C. Se é vitamina C, não pode ser. Está errado. Letra B está a dizer raquitismo. Lembra que raquitismo é aquilo que nós fizemos aqui. Lembram que fizemos aqui raquitismo, que tem a ver com vitamina, raquitismo na infância. Vitamina D. Então, não é de complexo B. Não é carência de complexo B. Então, letra B também está errado. Letra C está a dizer xeroftalmia. Xeroftalmia. Oftalmia. Tem a ver com o quê? Oftalmia tem a ver com olho, né? Xeroftalmia tem a ver também com olho. Então, isto aqui é vitamina A. Ok? Então, isso aqui é vitamina A. Xeroftalmia e carência de vitamina A. Então, só pode ser letra D mesmo. Beriberi. Ok? Então, é exatamente
a anomalia de beriberi que é provocada na carência de vitamina do complexo B, ok? Então, se nós não sabemos uma determinada coisa, fazemos aquilo que nós temos a certeza, o que sobra é exatamente isso. Muito bem, vamos para o número 16. Está a dizer o seguinte, a lesão no cerebelo de um animal afetará principalmente sua capacidade de... Então vamos lá, cerebelo, esse sistema nervoso o quê? Central, né? Sabemos que o sistema nervoso é dividido em dois, sistema nervoso central e periférico. No sistema nervoso central vai se dividir em o quê? Encéfalo e medula espinhal. Dentro do encéfalo nós vamos encontrar o quê? Cerebelo, cérebro e tronco encefálico. Dentro do cerebelo nós temos algumas funções, ok? O cerebelo é dividido em o quê? Bulbo, ponte e... mais o quê? Bulbo, ponte, mais o quê? Eu acho que é tronco mesencéfalo, não, tronco cerebral, mas ok. Nós já sabemos que, não quero aqui fazer confusão, mas tem outras subdivisões. Então nós já sabemos que o cerebelo é um dos sítios que controla, ok? Controla o quê? O cerebelo controla o movimento, ok? Equilíbrio nesse caso. O cerebelo também controla o quê? O cerebelo vai controlar a respiração, centro de respiração, que está exatamente localizado no bulbo, que está dentro do cerebelo. Ok, então vamos lá ver aqui nas opções. Conseguimos eliminar alguma, absorver alimentos. Isso aqui não tem nada a ver, ok? Emitir sons. Isso aqui tem mais a ver com tem a ver com audição, exatamente. Emitir som. Não tem a ver com audição. Ok, não tem nada a ver com isso. Então vamos lá, a letra B está a dizer coordenar movimentos. Exatamente isso. Então se tens uma lesão no cerebelo, vai afetar diretamente na coordenação dos movimentos. Ok? Afetaria isso. Essa seria a consequência desta lesão. Perceber imagem. Perceber imagens tem a ver com visão. Som tem a ver com o quê? O que emite som? Eu estou a esquecer. Emitir som, voz. O que eu estou a emitir? Iria dizer o quê? Ok, enfim, é isso mesmo. Emitir som tem a ver com o sistema digestivo, alimentação. Ok, barbaridade, não estou a saber. Mas eu estou a emitir som aqui, mas não estou a saber explicar o que emite som. Escreve lá nos comentários o que emite som. Brincadeira. Vamos lá, então o número 17 está a dizer o seguinte. Uma pessoa que tem uma lesão no bulbo, provavelmente apresenta distúrbios. Opa, olha que eu comentei ao falar de cerebelo. Bulbo controla o quê? Respiração. Então, se temos lesão no bulbo, afetaria exatamente na respiração, ok? Então, exatamente a audição não seria, visão também não, som também não seria, né? Vamos lá, número 18 está a dizer o seguinte, o sistema nervoso autônomo é subdividido em sistema nervoso simpático e parasimpático, que funcionam de maneira involuntária, sabemos, assinala a alternativa correta com relação à atividade simpática. Então, a atividade simpática é aquela que tem a ver com o quê? Luta ou fuga, né? Tem a ver com luta ou fuga. Então, basicamente, estamos a falar o quê? Vamos lá. Então, luta ou fuga, sistema nervoso simpático. Nós estamos a dizer o seguinte, nós queremos a alternativa correta com relação ao quê? Atividade simpática, ok? Então, muito bem. Simpática, luta ou fuga, ok? Quando estás com medo, vai liberar a noradrenalina, adrenalina por aí. Então, tudo aquilo ali vai acelerar os batimentos cardíacos por aí. Então, tem a ver com atividade simpática, sistema nervoso simpático. Enquanto parasimpático é mais para relaxamento por aí. Então, vamos lá. Letra A está a dizer o quê? Contração da pupila e da bexiga. Então, contração. Contração, estamos a falar de o quê? Estamos a falar de um relaxamento, basicamente. Então, isso aqui não tem nada a ver com sistema nervoso simpático, tem a ver com o parasimpático, ok? Letra B está a dizer o seguinte, taquicardia e broncoconstrição. Taquicardia e broncoconstrição. Então, isso aqui tem a ver com o aumento do taquicardia, ok? Bronquioconstrição. Taquicardia e bronquioconstrição. Taquicardia, sim, tem a ver mais com o batimento do coração acelerar. Mas bronquioconstrição, não. Bronquioconstrição que seria o quê? Redução do brônquio, nesse caso. O canal dos brônquios, onde passa o ar. Então, pode ser a consequência de de uma infecção, de uma doença, ok? Então, não seria isso aí, não estaria ligado diretamente à atividade do sistema nervoso simpático. Isso aqui sim, taquicardia tem a ver com batimentos cardíacos, ok? Mas isso aqui, não, chumbou isso aqui. Bronquioconstrição, não seria, ok? Está errado. Letra C está a dizer vasoconstrição das artérias e taquicardia. Taquicardia, sim, sabemos que é certo. Tem a ver com parasimpático, quando tu estás com aquela... estás com... como posso dizer? Quando estás para lutar ou fugir, ok? Então seus batimentos aumentam, o seu coração aumenta a atividade rítmica. Então aqui vasoconstrição, já sabemos vasoconstrição é o quê? É reduzir o volume das artérias, vasoconstrição das artérias. Se reduz os vasos das artérias, isso implica dizer que o sangue
o fluxo de sangue será maior, a velocidade do sangue será maior. Por isso que o que acontece é que o sangue, os batimentos cardíacos aumentam, a aceleração cardíaca aumenta, porque o fluxo também aumentou, porque nesse caso o canal das artérias reduziu por vasoconstrição, nesse caso, ok? Se reduz, então vai aumentar a velocidade. Quanto menor a área, maior será a velocidade. Quanto maior a área, menor será a velocidade. Então, se reduzimos a área das artérias, isso implica dizer que terá maior fluxo sanguíneo, ok? Logo, isso vai aumentar o batimento cardíaco. Então, é exatamente isso. A letra C exatamente tem a ver com parasimpático, com simpático, nesse caso, que significa luta ou fuga, ok? Quando age num momento de emergência. Então, aqui estão a dizer o quê? Então, isso também está errado. Vamos lá, número 19 está a dizer o seguinte: o sistema nervoso periférico é constituído. Então, o sistema nervoso periférico, nós já sabemos, eu já fiz a divisão aqui. Sistema nervoso periférico central é dividido em o quê? Nesse caso, o sistema nervoso é dividido em central e periférico. Periférico encontramos o quê? Nervos, ok? Nervos e gânglios nervosos, prolongamentos de axônios por aí. E o sistema nervoso central é aquilo que eu disse, tem encéfalo e medula espinal por aí, ok? Então, vamos lá, a letra A está a dizer fração de simpática e gânglios e nervos. Não, fração do simpático. Não, temos uma parte, ok? Temos uma parte simpática que ordena com a atividade simpática, não uma fração, da fração do simpático, está errado isso aqui. Mas sim temos gânglios e nervos, ok? Muito bem. E depois estamos a falar o seguinte, aqui está a dizer fração de parasimpático, não, estragou aqui. Letra C está a dizer sistema autônomo, gânglios e nervoso. Do sistema autônomo, o sistema nervoso periférico, eles estão a dizer sistema autônomo, não especificaram aqui. Então isso está errado. Okay? Então isso aqui está errado, aqui também está errado o sistema autônomo, ok? É autônomo sim, pode ser simpático ou parasimpático. E aqui está a dizer gânglios e nervos. Só que o que acontece aqui? Gânglios, eles não disseram também gânglios. Existem diversos tipos de gânglios, então estamos a falar basicamente de gânglios espinais, ok? Que vão na periferia da medula espinal nesse caso. Então, letra D está a dizer dos nervos e gânglios espinais, dos nervos e gânglios espinais e simpáticos, exatamente. Então, exatamente a letra D, a nossa resposta para o número 19 sobre o sistema nervoso periférico nesse caso, ok? Muito bem, vamos para o número 20, diz o seguinte: considere as seguintes afirmativas relacionadas com o sistema endócrino humano. Então vamos lá, deram aqui uma série de afirmações a respeito do sistema endócrino, né? Ponto 1 está a dizer o seguinte: a tiroide é a glândula produtora do hormônio tiroxina, ok? Também denominada de paratormônio, que participa na regulação do cálcio e fosfato no sangue. Nada. Está incorreto isso aqui. O que acontece? A tiroxina, sim, a tiroide produz tiroxina, mas a tiroxina não é também denominada de paratormônio, ok? O paratormônio tem a função de regulação de cálcio, sim, fósforo. De cálcio. É cálcio só, pelo que eu saiba, é cálcio, não fósforo. Então, estamos a falar que a tiroxina também chamada de paratormônio, não, está errado. Tiroxina também chamada de T4, ok? Tiroxina também denominada de T4, não denominada de paratormônio, ok? A tiroxina tem a função de acelerar as reações metabólicas, não tem a função de regulação de cálcio. Quem tem a função de regular cálcio é exatamente o paratormônio, que eleva a concentração de cálcio, enquanto que a calcitocina reduz. Então esta opção aqui está errada, está incorreta, o ponto 1 está errado. Vamos lá, prosseguir, vamos lá ver aqui. O ponto 2, então eu posso... Eles querem, estão corretas apenas afirmativas, então eu já sei que o ponto 1 está errado. Se o ponto 1 está errado, eu consigo riscar a letra A, porque tem 1, consigo riscar a letra C, consigo riscar a letra D. Então a nossa resposta só pode ser esta aqui, ok? Pode ser a nossa resposta, exatamente letra B, sem analisarmos as outras afirmativas, ok? Então vamos lá analisar o ponto 2 aqui, está a dizer o seguinte: o glucagon e a insulina são hormônios produzidos por grupo de células do pâncreas, denominadas ilhotas de Langerhans, que participam do controle dos níveis de glicose no sangue. Nada, está errado também isso aqui, está errado. Glucagon e insulina não são produzidos por células pancreáticas denominadas ilhotas de Langerhans, são produzidas pelas células pancreáticas. Insulina é produzida pela célula beta-pancreática e a glucagon, célula alfa-pancreática. Então não é isso também está errado. Ok, se isto está errado, mas eu já risquei todas, porque um está errado. Ok, está errado aqui. Ponto 2 está errado. Vamos lá, ponto 3, vamos analisar. O ponto 3 está a dizer o seguinte: a hipófise localizada na base do encéfalo produz vários hormônios, como o gonadotrófico, o adrenocortrópico, corticotrófico, depois e tireotróficos, que participam da regulação da atividade de outras glândulas endócrinas. Isso está certo, ok? Está certo, a hipófise produz essas tipos de hormônios.
O ponto 4, então o ponto 3 está certo. E o ponto 4, as gônadas, ovários e testículos também são glândulas endócrinas que produzem hormônios responsáveis pelo amadurecimento sexual e pelas características sexuais secundárias da espécie. Exatamente. Ovários produz progesterona e estrogênio, que tem a função de contribuir para o aparecimento das características sexuais femininas. E os testículos produzem testosterona, características sexuais secundárias masculinas. Então isso está certo também. Então o ponto 3 e 4 está certo, mas o ponto 1 e 2 está errado. Ok? Então a nossa resposta basicamente seria o ponto 3, ok? E o ponto 4. Exatamente isso. Ponto 3 e o ponto 4. Não tem jeito, são as únicas certas. Agora, o que falhou nessa pergunta aqui? Aqui acho que fizeram uma salada aqui. Não tem resposta correta aqui, ok? Deixa eu ver, a tiroide é a glândula produtora do hormônio tiroxina também, denominada de paratormonada. A tiroxina não é denominada de paratormona, é denominada de T3, é outro nome. É isso, está errado ponto 1, está errado ponto 2, está certo ponto 3, está certo ponto 4. Então a resposta seria ponto 3 e 4, não 2, 3 e 4, ok? E nem, então eu não marco nada nessa pergunta aqui. Infelizmente não marco nada, tudo está errado aqui. Ok? Porque aqui na linha B, o que está errado é o ponto 2. Na linha D, o que está errado é o ponto 1. Então logo toda a alternativa está errada. Depois, se tiveres uma outra visão sobre este exercício, pode escrever aí nos comentários. Mas para mim, na minha opinião, está errado. Ok? Escrever aí nos comentários. Muito bem, vamos para o número 21. Se também estiver errado, pode escrever aí nos comentários que o número 20 não tem resposta correta. Se tiver resposta correta, coloca aí nos comentários. Vamos lá. 21 diz o seguinte: a glândula que estimula a liberação de cálcio dos ossos por meio do hormônio que produz, por meio do hormônio que a produz é, então estamos a falar pâncreas, estamos a falar de liberação de cálcio, né? Estimula a liberação de cálcio, estamos a falar do paratormônio, a hormona que nós discutimos na questão anterior. Então, estamos a falar do letra A, pâncreas. Não, isso aqui tem a ver com açúcares, insulina e glucagon. Então, exatamente a letra B, que diz paratiroide, ok? Paratiroide vai produzir paratormônio, e paratormônio vai estimular a liberação de cálcio, nesse caso. Está aumentando a concentração de cálcio no sangue, ok? Então, a hipófise produz aquelas todas as glândulas, hormônio luteinizante, por aí. E suprarrenal, estamos a falar de adrenalina, noradrenalina, por aí, ok? Vamos para o número 22, diz o seguinte: as enzimas digestivas que agem sobre os carboidratos atuam sobre as enzimas digestivas que agem sobre os carboidratos atuam, letra A está a dizer somente na boca, ok, que atuam sobre carboidratos. Então temos a ptialina ou amilase salivar que atua sobre o amido, que é um carboidrato, na boca, ok? Então isso aqui também está certo. Letra A está a dizer somente na boca, não. No intestino também temos, ok? Enzimas que atuam sobre a sacarose, maltose, ok? Então temos outras enzimas. Vamos lá ver aqui, letra B está a dizer somente no estômago. Não, no estômago não temos. Não seria. Letra C está a dizer na boca e no intestino. Intestino, exato. No intestino digerimos o quê? Maltose, sacarose, por aí. Então são açúcares. Então essas enzimas atuam em dois sítios. Então a resposta mais correta seria C, que diz na boca, que é a amilase salivar ou ptialina, e no intestino delgado, estamos a falar de sacarase, maltase, e entre outras, ok? Lactase, por aí, ok? Então, exatamente a letra C é a nossa resposta. Então, descartamos a letra A está descartada por colocarem somente na boca. E aqui no intestino e no estômago está errado, no estômago não tem. Vamos lá para o número 23, diz o seguinte: considere os seguintes eventos. Ponto 1, início da digestão de amido. Ponto 2, emulsificação de lípidos. Ponto 3, absorção de água. Ponto 4, término da digestão de proteínas. Os eventos da digestão citados acima ocorrem respectivamente. Então, o que é que eu tenho certeza? Início da digestão do amido, isso ocorre na boca. Então, aqui é boca, ok? Primeira coisa é boca, se eles querem respectivamente. Então, primeira coisa é boca. Sabendo que primeira coisa é boca, risco letra A, começou estômago, risco mais do que letra D, começou estômago. Então, só pode ser entre B ou C, boca a boca. E depois, aqui está a dizer o seguinte: término da digestão, ok, vamos lá deixar. Absorção da água, isto ocorre no intestino delgado, intestino grosso, ok? A água é absorvida no intestino grosso. Então, no intestino grosso não ocorre nenhuma digestão, é só absorção. Então, eu tenho que saltar uma coisa que eu não sei, que é emulsificação de lípidos, e depois ir no intestino grosso. Então, vamos lá, letra B, estamos a falar boca, depois no pâncreas e no duodeno, ok, nada. Absorção não ocorre no duodeno,
Risco letra B. Então, a nossa resposta é C. Ok? A nossa resposta chega a ser C. É a nossa resposta para esta pergunta. Está dizendo na boca que ocorre o quê? A digestão do amido, início da digestão do amido, e depois no duodeno, emulsificação de lípidos, exatamente, através dos sais biliares. Sim, estava a esquecer, já lembrei. E depois 3, estamos a falar da absorção de água no intestino grosso, está aqui, e no final, término da digestão, termina onde a digestão? Termina no intestino delgado, na parte de jejum e íleo, visto que o intestino delgado é dividido em duodeno, jejum e íleo, em 3 porções. Ok? Então, isso assim é a nossa resposta para o número 23. Vamos para o número 24. Diz o seguinte: durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce o volume da caixa torácica, aumenta, por consequentemente, a pressão intrapulmonar. O que acontece? Então, se nós estamos a inspirar, estamos a falar o volume da caixa torácica aumenta. Se aumenta, estamos a inspirar, estamos a meter o ar. Tenta expirar, a inspirar. Hás de ver que a sua caixa torácica vai aumentar. Logo, a pressão intrapulmonar vai diminuir. Se diminuir, facilita a entrada do ar, ok? Então, exatamente na letra A diz diminui, facilita a entrada de ar. Então, é exatamente a nossa resposta é a letra A, a nossa certa, ok? Muito bem. E vamos para o número 25. Então, o número 25 diz o seguinte: a aurícula esquerda recebe o sangue proveniente diretamente do ou da. Então, a aurícula esquerda. Vamos lá tentar imaginar um coração aqui. Vamos lá supor que isto... ok, deixa lá. Eu tentar imaginar um coração aqui. Vamos lá supor que isto aqui é um coração. Vou dividir aqui ao meio. E deste lado será a aurícula direita e aqui é a esquerda, ok? Então, nós já sabemos. Tudo que sai do coração é o quê? Tudo que sai é artéria, tudo que entra é veia, ok? Então, basicamente, nós temos aqui corpo, ok? Aqui é o corpo, e aqui temos o quê? Pulmão, pulmão. Então, aqui é corpo e pulmão. O que nós temos? Temos o seguinte, grande circulação e pequena circulação. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, tudo que chega é o quê? É veia, tudo que sai é artéria. Então, estamos a falar de... Nós temos o sangue que vem do corpo para os pulmões. Opa, deixa eu colocar de uma outra cor. Então, vem do corpo para os pulmões. Chega aos pulmões da aurícula esquerda. Isto aqui está a chegar aos pulmões. Então, se chega ao coração, nesse caso, aliás, está a sair do corpo para o coração, estamos a falar basicamente que esta aqui é uma veia. Seria o quê? Veia cava. Ok? Essa aqui é veia cava. Que eu desenhei. A primeira é veia cava. Agora, depois temos temos o quê? Temos uma artéria que sai do ventrículo direito para o pulmão, ok? De lembrar que, até vou desenhar com a mesma cor. O que acontece? O sangue que vem do corpo vem pobre em oxigênio, rico em dióxido de carbono, ou seja, é um sangue venoso. Vem para o coração do ventrículo direito, depois é carregado pelo quê? Tudo que sai é o quê? Tudo que sai é uma artéria. Então aqui, nós temos esse camarada aqui, artéria pulmonar, ok? Tudo que está a sair é artéria. Então temos a artéria pulmonar que leva o sangue venoso para os pulmões para sofrer as trocas gasosas. E depois, vamos lá, depois de efetuar as trocas gasosas, sai o sangue arterial para o coração, o ventrículo esquerdo, ok? Então sai com este vaso. Tudo que chega no coração é o quê? Tudo que chega é veia, ok? Tudo que chega é veia, tudo que sai é artéria. Então este camarada aqui seria veia pulmonar. E depois, o que acontece é que quando o sangue arterial chega ao coração, ele é levado com uma artéria. Tudo que sai é o quê? É uma artéria. Então, sai uma artéria aqui para o corpo. Vem alimentar o corpo com sangue oxigenado. Então, este seria quem? A artéria quem? Artéria, o quê? Aorta. Então, tem aqui. Então, vamos lá perceber o que estão a perguntar. Eles estão a dizer, a aurícula esquerda recebe o sangue proveniente diretamente do... Então, a aurícula esquerda recebe o sangue que vem dos pulmões, ok? Está a receber este sangue que vem dos pulmões através da veia pulmonar, ok? Então, recebe o sangue que vem diretamente dos pulmões, sem nenhum mistério, está representado na letra B, ok? Pulmão. Então, é isso. Vamos lá para o número... Vamos para o número o quê? Número 26, né? Vamos para o número 26, que diz o seguinte, a respeito, epa, apaguei o coração, epa, ok, mas acho que não tem nada a ver com a anatomia do coração. Vamos lá, a respeito do coração, assinala a alternativa correta. Então, nós queremos, através do coração, queremos saber a alternativa correta nesse caso. Então, a respeito do coração, assinala a alternativa correta. Letra A, está a dizer o seguinte, os nódulos atrioventricular e sinoatrial são responsáveis pelo controle rítmico cardíaco. Exatamente isso, está certo.
ok? Então é exatamente isso. São os nódulos, ok? Atrioventricular e sinoatrial. São os que fazem, que contribuem para o batimento cardíaco. Então logo está na letra A a nossa resposta. Vamos para o número 26 aqui. 27 está deste lado, né? Muito bem, vamos lá. Então 27 este camarada aqui está a dizer o seguinte. A linfa... Eita, texto, né? Vamos lá. A linfa apresenta composição semelhante, à do plasma sanguíneo e contém células que participam da resposta imune. Ok? Qual das alternativas abaixo está correta em relação ao sistema linfático? Então nós queremos a correta em relação ao sistema linfático. Ok? Então vamos lá. Letra A está a dizer os gânglios linfáticos são responsáveis pela produção dos glóbulos brancos e hemácias. Glóbulos brancos e hemácios, gânglios linfáticos, sim, são responsáveis pela produção de quê? De o quê? De glóbulos brancos, sim, concordo, mas de hemácia eu não concordo, ok? Está errado, não produzem hemácias. Os glóbulos, os gânglios linfáticos, ok? Não produzem hemácias. Possuem, sim, células de defesa, mas hemácias, esquece, não produzem. Vamos para a letra B, está a dizer o seguinte, o baço faz parte do sistema linfático, pois é composto em grande parte por tecido linfóide. Além disso, é responsável pela destruição de glóbulos brancos velhos. Destruição de glóbulos brancos velhos. Ok, faz parte do sistema linfático, sim. Faz parte do tecido, ou seja, tem grande parte do tecido linfóide, ok, nódulos linfáticos. Além disso, é responsável pela destruição de glóbulos brancos velhos. Nada. Não faz a destruição de glóbulos brancos velhos. Isso não é a função do baço, ok? Não faz a destruição de glóbulos brancos velhos. E sim a distribuição. Aqui vem destruição, ok? Prolifera, ok? Então, ele não faz a destruição desse glóbulo. Está errado. Colocarem faz responsável pela destruição dos glóbulos brancos velhos. Está errado. Vamos lá para a letra C, está a dizer o seguinte. Os vasos linfáticos apresentam a mesma estrutura dos vasos sanguíneos, porém possuem uma rede de distribuição própria, independente do sistema sanguíneo. Eles estão a dizer que os vasos linfáticos apresentam a mesma estrutura dos vasos sanguíneos. A mesma estrutura, está errado por colocarem a mesma estrutura dos vasos sanguíneos. Basicamente, os vasos linfáticos são os mais finos, são os mais delgados em relação aos vasos sanguíneos, ok? Então não tem a mesma estrutura, são estruturas completamente diferentes. Além disso, o líquido que circula no sistema linfático também é diferente do que circula no sistema sanguíneo, ok? Então está errado. Então só pode ser letra D, né? A nossa resposta está a dizer que o sistema linfático capta o líquido tissular e reconduz a circulação, exatamente. Então essa é a função do sistema linfático. Vamos para o número 28, está a dizer o seguinte, cada ureter conduz a urina, então o ureter conduz a urina de onde para onde? Vai conduzir do rim, onde é produzido, até a bexiga, onde vai ser armazenado, que está exatamente representado na letra A, ok? Da bexiga até a urina é o inverso, da bexiga até o meio externo, isso é uretra, é uretra, né? Ureter, tem ureter e tem uretra, ok? Ureter, uretra. Então, uretra é quem conduz para o meio externo. Ureter, da bexiga, do rim até a bexiga, da pele, então tudo está errado. Vamos para o número 29, está a dizer o seguinte, observe abaixo esquema aqui, um sistema fundamental humano, ok? Depois, utilizando as informações desse esquema e outros conhecimentos que possui sobre o assunto, não está correto afirmar, então queremos saber o que não está correto, né? Queremos saber o que não está correto, vamos lá. O sistema atua na regulação da pressão sanguínea. Então, o sistema, isso aqui estamos a falar de rim, né? Rim. Então está a dizer que o sistema regula na regulação da pressão sanguínea. Então, o rim tem a função de filtrar, ok? Então, se tem a função de se filtrar, faz a manutenção da pressão, nesse caso, sanguínea, nesse caso. Então, o que acontece? Ele contribui, e isso que estão a dizer aqui é uma verdade. O sistema atua na regulação, regula, sim, o sistema sanguíneo, ok? O sistema circulatório. Então, tem essa função. Isso aqui está certo. Nós queremos aquilo que não é a função, que não é a função dos rins, nesse caso. Letra B está a dizer o seguinte, o órgão que filtra o sangue produz o hormônio antidiurético. O órgão que filtra o sangue, nesse caso que é o rim. O rim filtra o sangue, elimina tudo aquilo que não é desnecessário, que não é necessário que o sangue possa precisar. Por isso que faz a regulação da pressão sanguínea. É isto que está na letra A, quer dizer que ele filtra o sangue. Então a letra B está dizendo o seguinte, o órgão que filtra o sangue, nesse caso que é o rim, produz o hormônio antidiurético. Está errado, por dizer produz o hormônio antidiurético, ok? No rim, o único hormônio que é produzido é a renina, ok? Então, o hormônio antidiurético é produzido lá, na hipófise, que tem a função de o quê? De reabsorção de água, aqui no rim, nesse caso, ok? Então, isso aqui está incorreta. Se nós queremos a incorreta, então exatamente a
Letra B, a nossa incorreta, a nossa certa. Letra C está a dizer a pressão pela artéria renal, o sangue provém do coração rico em excreta. Isso também está certo, ok? Está certo. Letra D está a dizer a presença de glicose no ureter pode indicar a disfunção pancreática, exatamente. Então, visto que são os pâncreas que produzem, nesse caso, a insulina e o glucagon. Nesse caso, o glucagon vai elevar o açúcar no sangue. Então, é exatamente isso que estão a referir aqui. Vamos lá, número 30 está a dizer o seguinte, a ingestão de bebidas, vamos lá para subir um pouco, a ingestão de bebidas alcoólicas acarreta, após algum tempo, aumento da frequência de micção, sendo eliminado um grande volume de urina. Tal fato é devido a... Então, nós vimos que aquela hormona antidiurética, eu disse que é produzida, é produzida na hipófise, tem a função de reabsorção de água no rim, ok? Então, ele diminui o volume de água, ou seja, quando nós produzimos quando temos excesso de água na urina, ele reabsorve e devolve para a circulação sanguínea. Por isso que nós urinamos, ou seja, urinamos uma urina, ok, pode ser isso aí, com uma concentração adequada de sais por aí, porque está numa concentração, está no padrão. Mas, se nós não reabsorvermos a água, o que acontece? Acontece que a urina estará muito diluída, ok? Estará muito diluída. E se estiver muito diluída, o que acontece? Teremos pouca concentração de sais, ok? Isto tudo quem faz essa regulação é a hormona antidiurética. Então vamos lá ver. O que acontece? Se a ingestão de bebidas alcoólicas acarreta após algum tempo aumento de frequência de micção, sendo eliminado um volume de urina, um volume de urina, ok? Tal fato devido a, então, se é um volume de urina, isso implica dizer um maior volume de urina, quer dizer que o álcool vai inibir o quê? Vai inibir a hormona antidiurética, também chamada de vasopressina. Se inibe essa hormona que reabsorve a água e devolve a corrente sanguínea, isso implica dizer que o volume da urina vai aumentar. Se aumenta, isso implica que vamos excretar muita urina, nesse caso. É a tendência que todos que bebem, a tendência sempre é de urinar a cada 10 minutos, por aí 20. É porque a hormona que diminui a água está inibida, ok? E se está inibida, a tendência é de sempre urinarmos, produzirmos muita urina em pouco tempo, ok? Então, isso tem a ver com a inibição da hormona antidiurética, que está aí representada na letra A, ok? Muito bem, vamos para o número 31, né? Diz o seguinte, durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol. Os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, estamos aqui, nessa situação, o sistema excretor dos estudantes, vamos lá, aumentou a filtração glomerular. Não aumentou a filtração, visto que estão muito tempo sem beber, então está errado. Isso aqui aumentou a filtração glomerular, produziu um maior volume de urina. Se ficaram muito tempo sem beber, como é que vão produzir maior volume de urina? Então, não produziram maior volume de urina nada. Letra C está a dizer produziu urina com menos ureia. Não produziu urina com menos ureia, ok? E letra C está a dizer, só pode ser ela, né? Produziu urina com maior concentração de sais, exatamente. Então, é isto aqui, é letra D. Urina com maior concentração de sais. Quer dizer que se não beber água durante muito tempo, isso implica dizer que não tem muita água, ok? Na urina. E se não tem muita água, isso implica dizer tem mais concentrações de sais em relação à urina. Logo, tem pouca água e muita concentração. Então, a urina estava muito concentrada. Então, por isso chama de dizer a urina com maior concentração de sais, porque tem pouca água. Exatamente isso. Vamos lá, número 32. Está dizendo, no homem, os produtos de excreção resultantes no metabolismo chegam ao fígado sob forma de o quê? Os produtos, ok? Esse e nesse órgão são transformados em dois. Então, chegam em forma de amônia, que é muito tóxica, ok? Então, chegam em forma de amônia. Se é amônia, eu já risco letra B, diz ureia. Ureia é o que é transformado, nesse caso, ureia. Depois, aqui, amônia, ureia, que também risco. Então, chega em forma de amônia e eles estão dizendo no homem. Você tem que saber qual é o tipo de excreta que nós eliminamos. É na forma de ureia. Então, nós transformamos a amônia no fígado em ureia, em substância menos tóxica. Então, chega no fígado em forma de o quê? Amônia. E depois é transformada em forma de ureia para ser excretada, ok? Então, vamos lá. Tem que ser amônia e ureia, que está exatamente representado na letra A, né? É a letra A, a nossa resposta, não a letra C, que diz amônia e ácido úrico. Ácido úrico, quem excreta são aves e alguns répteis por aí, ok? Não o homem. O homem não excreta ácido úrico, nem é transformado. Está errado isso. Então, vamos lá.
Vamos lá. 33. Trata-se de um líquido constituinte do esperma que apresenta aspecto leitoso. Então, aspecto leitoso. Vamos lá, que apresenta aspecto leitoso. Depois, e é alcalino, contribui para neutralizar a acidez das secreções vaginais, além de promover um aumento da motilidade dos espermatozoides. Esse líquido é produzido pelo ou pelas, então estamos a falar de um líquido leitoso, facilita o aumento de motilidade dos espermatozoides, então ajuda a se locomoverem. Então estamos a falar do quê? Epidídimo não, epidídimo armazena, testículos não seriam, é a parte externa, e exatamente a próstata, ok? Que produz este líquido leitoso nesse caso, ok? Que ajuda a motilidade dos espermatozoides, ok? E tem um caráter básico que vai neutralizar a acidez da vagina nesse caso. Então é a próstata, exatamente a próstata, não o testículo, ok? Esta próstata é o quê? É exatamente isso. É a próstata. Glândulas uretrais, isso está localizado nas mulheres, ok? Então não seria. Vamos lá. Número 34 está a dizer o seguinte, 34. Então 34 diz a ocorrência de gravidez na adolescência tem aumento nesse caso consideravelmente o conhecimento e o uso adequado de métodos contraceptivos podem reverter esse problema, ok? Contraceptivo podem reverter esse problema. Em relação a estes métodos, é correto afirmar que então estamos a falar de métodos contraceptivos, né? É basicamente isso, métodos contraceptivos, é o prato que está aqui. Vamos lá, letra A está a dizer o diafragma impede a anidação da mórula. O diafragma impede a anidação. O que seria a anidação? É a implantação depois da fecundação, ok? E o diafragma é um instrumento que vai impedir a entrada dos espermatozoides no útero. Então, é uma fase em que é antes de ocorrer, nesse caso, a fecundação. E a anidação é um processo depois da fecundação. Então, está errado isso aqui. Anidação impede a anidação da mórula. Mórula seriam as divisões mitóticas que o embrião, nesse caso, o blastômero, nesse caso, né? As células mitóticas o zigoto, nesse caso, iria se subdividir, ok? Através de divisões mitóticas, zigoto, que foi originado na fecundação. Vamos lá, a letra B está dizendo o seguinte, o método hormonal feminino, pílula, impede a ovulação. Exatamente, então a pílula vai impedir a ovulação, por isso, as mulheres quando tomam pílula, inibem a hormona luteinizante que vai, posteriormente, não vai haver ovulação, visto que a hormona luteinizante é a responsável pela ovulação. Então, vamos baixar a concentração desta hormona que vai impedir a ovulação nesse caso. Então, isso aí é a nossa certa a respeito de métodos contraceptivos. Então, a dizer que o método de tabela é eficiente se forem evitadas relações sexuais entre o 12º e o 14º dia. Não é 12º, vai engravidar, ok? Visto que a ovulação ocorre no 14º, ok? Então, se você mantém relações sexuais no 12º, menos 2 dias aqui, e aqui, mais 2 dias, 16º, é provável que tu engravides, ok? É provável que tu engravides. Porque o espermatozoide, nesse caso, tem basicamente o sinal 78 horas, né? Uns 2 dias. 48 horas dias, nesse caso. Então, se manter relações sexuais aqui no 12º, é normal o espermatozoide estar à espera da ovulação que vai ocorrer no 14º. Estará vivo. Logo, o óvulo é liberado, ele vai fecundar. Ele estava à espera. Agora, se tu manter relações sexuais no 16º, isso implica dizer que o óvulo é que vai esperar o espermatozoide, porque o óvulo também leva um certo período para, nesse caso, morrer, ok? Então, é basicamente isso. Então, não é eficiente. Está errado isso aqui. Está errado. Letra C está errado. E depois, letra dizer o preservativo masculino, camisinha, tem ação espermicida. Não. Também está errado. Não tem a ver com métodos contraceptivos. Tem a ver, sim. É um dos métodos contraceptivos mais usados, mas não tem nada a ver com aquilo. Vamos lá para o número 35, está a dizer o seguinte, de acordo com as informações abaixo, assinale a verdadeira. Os espermatozoides maduros são produzidos nos testículos e armazenados no epidídimo. Ok, vamos lá. Nós queremos a verdadeira, né? Esse texto aqui. Vamos lá, nós queremos a verdadeira. Vamos lá começar. Então, a dizer o seguinte. Os espermatozoides maduros são produzidos nos testículos e armazenados no epidídimo desde os primórdios. Desde os primórdios, não. Estragaram quando colocaram desde os primórdios, visto que esses são produzidos, sim, nos testículos e armazenados no epidídimo, mas não desde os primórdios. Os primórdios estamos a falar desde criança. É somente depois da puberdade, então está errado, ok? Nem precisa terminar o resto. Da formação do indivíduo de sexo masculino, ok? Desde o primórdio da formação do indivíduo, no início da formação do indivíduo, não. É depois da puberdade, ok? Então está errado. Letra B está a dizer o seguinte, a próstata é um órgão muito... A próstata
é um órgão, nesse caso, é um órgão muito importante durante o estado de excitação e envia líquidos para os corpos esponjosos do pênis, permitindo a ereção, não. O que acontece? A próstata não tem uma ação direta na ereção, ok? Então, a dizer, é um órgão importante durante o estado de excitação, ok? Não tem uma ação direta com a excitação, não tem nada a ver com a ereção, a próstata, ok? A próstata somente produz aquele líquido que nós dissemos que nas perguntas anteriores, que tem um caráter básico que vai neutralizar a acidez da vagina e também facilita a motilidade do espermatozoide. Então não tem nenhuma ação direta com a ereção, ok? Letra C está a dizer o seguinte, por estar conectado diretamente com o pênis, a bexiga, está errado. O pênis não tá conectado diretamente com a bexiga, até aqui nem precisa terminar o resto. Ok? A bexiga urinária também faz parte do sistema reprodutor. A bexiga urinária também faz parte do sistema reprodutor. Então, eles estão a dizer, por estar conectado diretamente com o pênis, a bexiga, com o pênis, a bexiga. Ok. Não. Por estar conectado diretamente o pênis, a bexiga, sim. Através de quem? Ureter. Ureter, ok? Ureter? Não, também. O pênis com a bexiga, sim, através de ureteres. O pênis, a bexiga, ok. Nós temos o que basicamente? O que eu teria isso é bexiga, né? Sim, bexiga. O que sai da bexiga, ok. Temos rins, sim, rins. Rins para bexiga é ureter, ok? Enquanto que a bexiga para fora é o quê? É ureter, exato. Então, exato, sim. Então está conectado, sim, visto que a uretra masculina serve como sistema reprodutor, assim como sistema excretor. Então estão a dizer assim, por estar conectado diretamente com o pênis, a bexiga, ok, a bexiga conectada diretamente nada, não está conectada diretamente. A bexiga urinária também faz parte do sistema reprodutor, nada. Está mais gerado aqui. Eles disseram que a bexiga urinária também faz parte do sistema reprodutor. Não, faz parte do sistema excretor, não reprodutor, ok? Apesar de compartilharem alguma coisa, que é a uretra, que sai espermatozoide e também sai a urina, ok? Então não faz, está errado isso aqui. E depois, passagem da urina, lubrifica a uretra. Passagem da urina, está errado aqui também. Passagem da urina lubrifica a uretra, não está errado. Facilitando a passagem do espermatozoide. Quem lubrifica a uretra é exatamente aquele líquido prostático que é produzido na próstata, ok? Então está errado isso aqui também. Então, a letra C está errado. Letra C está errado, então só pode ser a letra D, né? A nossa resposta. Nossa resposta é D, que diz o seguinte, os testículos são normalmente originados na cavidade abdominal e descem para a bolsa escrotal exatamente durante o período fetal, exatamente, onde encontram uma temperatura mais amena para a produção de espermatozoide, exatamente. Por isso que o saco escrotal fica fora do nosso corpo, ok? Então precisa de uma temperatura adequada para produzir os espermatozoides. Então é basicamente isso. Epa, mas que questão, né? A resposta é exatamente a letra D para esta pergunta aqui. Vamos para o número 36. Vamos para cá, vamos voltar para cá. 36 está a dizer o seguinte. A ilustração a seguir representa a parte do sistema reprodutor feminino e as etapas iniciais da gestação. Muito bem, então temos aqui uma trompa de falópio nesse caso, e está aqui ilustrado. Depois, vamos lá. Considere as informações representadas e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ponto 1. Opa, então aqui deram em forma de... Não, a linha A. A ovulação, vamos lá. Na ovulação, o ovócito secundário rompe a parede do ovário e se fixa na parede da tumba uterina, trompa de falópio. Na ovulação, e se fixa. Não rompe. Está errado isso aqui. Está dizendo a ovulação, o ovócito secundário rompe a parede do ovário. Não vai romper a parede do ovário. Está errado isso aqui, ok? Tá errado. E se fixa na parede da tumba uterina. Está errado também. Está muito errado. Vamos lá para a letra B, está dizendo que a anidação é o nome dado ao processo de implantação do embrião na parede do útero. Exatamente isso. Então, sobre este processo que aqui foi representado, a anidação eu tenho certeza. Nidação é um processo de implantação do embrião na parede do útero, ok? Depois do embrião, depois da fecundação. Então, a implantação deste zigoto na parede do útero chamamos de nidação. Então, a nossa resposta é exatamente letra B, né? Depois aqui está dizendo o seguinte, a fecundação ocorre nos ovários. Está errado. Fecundação ocorre nas trompas de falópio. Bem aqui, ok? Ocorre a fecundação. Letra D está dizendo a placenta é responsável pela nutrição do óvulo. Está errado. A placenta é responsável pela nutrição do embrião, ok? Então, por isso que a nossa resposta é exatamente D, B nesse caso. Número 37 está a dizer o seguinte, os esquemas 1 e 2 mostrados abaixo representam estágios funcionais do núcleo celular e estão relacionados com a divisão celular. Eles nos permitem afirmar aqui
Então vamos lá ver essas figuras que eles nos propuseram aqui. O que nós temos aqui? Temos aqui, conseguimos perceber que aqui é metafase. Metafase do quê? Da mitose ou meiose 2, mas aqui acredito que seja mitose, né? Vamos lá, porque temos um cromatídeo irmão. Cromatídeo irmão é quando temos o quê? Cromatídeo irmão é isso, um X. E cromatídeo, isso ocorre aonde? Quando temos um X, ocorre na mitose ou meiose 2, que é similar. Agora, quando temos dois cromossomas, assim, um do lado do outro, temos cromossomas homólogos. Isso somente ocorre na meiose, ok? Então, vamos lá ver. Nós já temos a certeza que esta coisa aqui é mitose, ok? É mitose ou meiose 2, ok? É similar a isso, cromatídeo irmão. Aqui temos cromossomas homólogos. Agora, aqui, esse 2 aqui é meiose. Temos a certeza que é meiose. Ok? Então aqui é mitose, é metafase da meiose. Metafase 1, aqui é metafase. Pode ser metafase 2, quando estamos a falar de meiose 2, ou metafase mesmo, quando estamos a falar de mitose. Então vamos lá ver nas opções o que estão a dizer aqui. Estão a dizer o seguinte: o processo 1 ocorre na mitose e o processo 2 ocorre na meiose. Certíssimo. O processo 2, está aqui o processo 2, estamos a sair da metafase para a anáfase, separação. Separação dos cromossomas homólogos, aqui separação dos cromatídeos irmãos. Cromatídeos irmãos ocorrem na mitose. Cromossomas homólogos ocorrem na meiose, está certo. Então a nossa opção 1 está certo. Se nossa opção 1 está certo, eu consigo riscar o quê? Eles querem o quê? Assinar a opção verdadeira. Risco letra B está errado. E risco mais o quê? Fico entre A, E, C e D, porque todas têm 1. Vamos lá. Ponto 2 está a dizer o seguinte: tanto o processo 1 quanto o processo 2 ocorrem na meiose. Quanto o processo 1 quanto o processo 2 ocorrem na meiose. Ocorrem onde? Ocorrem na meiose, exatamente. Estamos a falar da metafase, né? Tudo isso ocorre na meiose. Quanto o processo 1, quanto o processo 2 ocorrem na meiose, que é a metafase, ok? Ok, muito bem. E depois, enquanto o processo 2 se encontra na... Exato. Então, o que acontece aqui? Estão a dizer tanto o processo 1, que é este processo de separação dos cromatídeos irmãos, eu disse o quê? Separação dos cromatídeos irmãos. Temos dois processos aqui. Temos dois processos, ou é mitose, ou é meiose 2, ok? Meiose 2 é similar com mitose. Está assim mesmo, um cromossomo. Agora, eles estão a dizer quanto o processo 1 e o processo 2 ocorrem na meiose. Sim, o processo 1 ocorre na meiose 2, que é a separação dos cromatídeos irmãos, certo? Aqui está certo, então deixa eu apagar este bom, colocar mais um pouco para cima. Então aqui essa opção está certa. Agora aqui está certo também. Tanto o processo 1 quanto o processo 2 ocorrem na meiose. O processo 1 ocorre na meiose 2, o processo 2 ocorre na meiose 1. Então, os dois processos estão certos, ok? Estão certos os dois processos. Então, esses dois ocorrem na meiose. Um ocorre na meiose 2, um ocorre na meiose 1, ok? O processo 2 na meiose 1, o processo 1 na meiose 2. Então, está certo também. E aqui estão a dizer, enquanto que o processo 2 não se encontra na mitose. Isso está certo também. O processo 2, o que é o processo 2? Não é meiose. Meiose, separação dos cromossomas homólogos. Na mitose não encontramos separação dos cromossomas homólogos, encontramos separação dos cromatídeos irmãos. Então, esse aqui também está certo. Já disseram que o processo 2 não encontramos na mitose, nesse caso, somente na meiose. Então, isso também está certo. Então, logo ponto 1, ponto 2 está certo. Logo, já risco letra A, porque só tem ponto 1. E risco letra D, que diz ponto 1 e ponto 3. Então, a nossa resposta é exatamente a letra C, que diz ponto 1 e ponto 2, é que estão corretas, ok? Então, é exatamente isso. E depois aqui, vamos lá, ponto 3 está errado, sem lermos. Os processos 1 e 2 ocorrem tanto na meiose quanto na mitose. Está errado. O processo 2 não ocorre na mitose, ok? O processo 2 não ocorre na mitose, mas sim o processo 1 é que ocorre na mitose, ok? Muito bem. Então, vamos para o número... É uma questão de análise mesmo. Vamos lá, 38 está a dizer o seguinte: o número diploide de cromossomas de uma certa espécie é 40. Ok, assinalar alternativa que indique respectivamente o número de cromossomas encontrados nos espermatogônias nos espermatogônios, ovogônios, espermatídeos e ovotídeos. Então, basicamente, aqui também tem a ver com divisão celular, meiose e mitose. Você tem que saber que aqui estão a falar de ovogênese e espermatogênese. O que você precisa saber sobre esses dois processos? Precisa saber o seguinte, que na espermatogênese, a divisão começa por mitose. Uma célula começa a crescer, logo vai se dividir em o quê? Vai originar espermatogônia. Então, na espermatogônia, estamos na mitose, ainda não atingimos meiose, mas quando o espermatogônia se divide em espermatocito 1, já estamos na meiose, ok? Então, se estamos na espermatogônios aqui,
Estamos aonde? Estamos na mitose. Aqui é mitose. Espermatogônio é mitose aqui. Aqui é mitose, ok? É mitose. Logo, ovogônios também é mitose. É mitose, ok? Porque ovogônios vai se originar em ovocito 1. Então, os dois são mitoses. Agora, aqui esses dois de baixo, o que nós temos? Espermatídeos. Já passamos para meiose. Meiose. E aqui também, esse cara aqui, estamos a falar ovotídeos. Ovotídeos também, esse camarada é meiose. Meiose. Pronto, já está. O que você precisa saber? É saber o que origina cada divisão. Na mitose, uma célula diploide, quando se divide, origina... Qual é o número de célula que vai originar? O número de cromossomas, nesse caso. Numa divisão mitótica. Vamos começar com espermatogônios, já que eles querem essa sequência aqui. Então vamos lá. Eles disseram que a célula tem 40. Tem 40 o quê? É uma célula diploide, ok? Então essa célula aqui, 40 cromossomas. O número de cromossomas, respectivamente. Então vamos lá. Ele vai dizer o quê? Primeiro, espermatogônios. É uma divisão mitótica. Então temos 40 cromossomas. Numa divisão mitótica, originamos duas células com o mesmo número de cromossomas da célula mãe. Então, para a primeira coisa, eu tenho o seguinte. Vou começar a colocar a sequência aqui. Eu terei 40, vírgula, espermatogônio. 40 é uma divisão mitótica. Ovogônio também, ovogônios, é mitose. Então, o número de células é o mesmo. Então, vai se dividir, terei também 40, ok? Ovogônios e mitose. Numa divisão mitótica, uma célula diploide origina duas células diploides, em que o número de cromossomas é o mesmo. Prontos. Agora, vírgula, vamos passar, já entramos na meiose. Espermatídeos é meiose. Agora, vem pegar este 40 aqui, vai se dividir em duas células. Só que o número de cromossomas das células filhas originadas é a metade do número de cromossomas da célula mãe. Logo, teremos quantos? 20, ok? E depois vamos para ovotídeos, também é meiose. Vamos pegar o mesmo número de células no início, diploides. Então, vai se dividir em o quê? Vai ter quantos números de cromossomas? A metade do número da célula mãe, porque é meiose. Então, vírgula, 20. Essa é a sequência. 40, 40, vírgula, 40, 40, 20, 20. Pronto, já acabou. Essa é a sequência. Então, vamos lá ver. Posso apagar tudo isto aqui, só para marcar minha resposta aqui. Ok. Letra A estão a dizer o seguinte, 40, 40, 40. Está errado. Letra B está a dizer 40, 40, 20 e 20, exatamente. Então, se eles querem respectivamente, essa é a sequência. Aqui, 20, 20, 20 para tudo está errado. Aqui, 20, 20, 20, 40 também está errado. Então, era isso que irias fazer nesta pergunta, nesse caso. Ok? Então, é exatamente letra B. Muito bem, vamos para o número 39. Está a dizer o seguinte, a carne de porco ameaça a visão de uma cidade. 86% da população de Erechim está tendo problemas de cegueira em virtude de toxoplasmose. Toxoplasmose, ok? Toxoplasmose. Já estou a lembrar desse cara aqui. É um protozoário, o que toxoplasmose. O agente etiológico causador da doença pertence ao grupo dos... Então, esse cara aqui pertence ao grupo dos protozoários mesmo. Vírus não seria nem bactéria, nem fungo, exatamente protozoários. Toxoplasmose faz parte da classe dos protozoários. E letra número 40, nesse caso, o último número, vamos fechar com a chave de ouro, está a dizer o seguinte: todos os organismos vivos são formados por células, à exceção dos ou das. Então, a exceção, quem não é formado por célula? Exatamente quem? Fungos. Fungos têm célula, é pluricelular. Bactérias, unicelular, tem uma célula. Exatamente vírus, que não está enquadrado em nenhum dos reinos, que é acelular, ok? Só se reproduz dentro de uma outra célula viva. Um parasita obrigatório intracelular, ok? E algas também são unicelulares eucariontes. Muito bem, então desta feita chegamos ao final desta grande correção do exame de admissão do ICESA do ano, nesse caso concreto, da disciplina de Biologia do ano 2023. Então, se por acaso gostou desta resolução, se tirei algumas dúvidas e algumas perguntas que aqui foram cobradas neste exame, eu só te peço que deixe ficar seu like, compartilhe, ok? E comente também o que achou desta resolução. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso não esteja inscrito, ok? Então, eu vou acabando ficando por aqui e nos vemos numa próxima oportunidade.